infantil. Neste sentido, é importante estar atento aos sinais que as vítimas podem demonstrar no dia a dia. Sobre isto, nós conversamos agora com o repórter Patriota Júnior. Patriota, bom dia para você. Existe alguma forma de reconhecer o abuso, observando ali esses menores? Existe sim, viu, Ana? Bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Nós temos um dado alarmante, né, sobre os abusos infantis aqui no nosso país. A cada hora, para vocês terem uma noção, 3 crianças são abusadas no Brasil, né? 51% das vítimas têm de 1 a 5 anos de idade. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Diogo Galindo, ele é psicólogo. Diogo, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Para a gente começar, o Maio Laranja é uma campanha recente, mas muito importante. É importantíssimo, é um tema delicado, né? Primeiro eu queria agradecer à Rádio Cidade pelo convite. É um tema delicado, mas também é um tema importante. A gente precisa levar à luz esse tema. A gente sabe que muitas famílias têm dificuldade de falar sobre isso. Então esse mês de maio é um mês dedicado à conscientização e a gente precisa levar à luz a esse tema, porque como você bem trouxe inicialmente, a cada hora 3 crianças são abusadas sexualmente e 51% delas tem de 1 a 5 anos. Isso a gente precisa se preocupar, a gente precisa conscientizar as pessoas a respeito disso, porque os dados só crescem, infelizmente só crescem. Então é importante que as pessoas que têm crianças, sejam parentes, tios, avós, que estejam atentos a essas crianças, aos menores sinais, a gente vai falar sobre isso já já, mas que eles possam estar perto dessas crianças e, a partir disso, identificar alguns sinais que a gente vai tocar nesse assunto. Quais comportamentos diferentes são esses que a criança pode apresentar, Diogo? Às vezes o abuso ele acontece dentro do próprio ambiente familiar, né? Vem de dentro, né? A porcentagem é muito alta. Os dados trazem que geralmente essas crianças são abusadas, são violentadas por pessoas da família. Isso é triste, é muito triste, mas existem alguns sinais, sobretudo comportamentais. Como são crianças de 1 ano a 5, elas vão demonstrar esses sinais através de comportamentos. Que comportamentos são esses? Geralmente a criança vai ficar um pouco mais retraída, aquela criança que é comunicativa, ela passa a ficar mais retraída. É uma criança que evita comer aquilo que gostava. Muitas vezes ela vai deixar de ter contato com outras crianças também no ambiente escolar, no ambiente familiar também. Então a gente vai ver diversos sinais comportamentais, né? Vai ter um sono mais perturbado, a gente vai perceber também que aquela criança vai começar a falar sobre assuntos que não era exatamente do cotidiano dela. Então, esses sinais comportamentais, eles são importantes. É importante que o papai, a vovó, o responsável, a tia, que esteja no cotidiano dessa criança, que faça parte da rotina dessa criança, esteja atenta. E mais do que isso, que elas possam ter abertura. Muitas crianças, ao longo desses abusos, elas passam a sentir vergonha, a se sentirem envergonhadas pelo que aconteceu e muitas das vezes se sentem culpadas. Porque, poxa, será que eu vou falar para o meu pai? Muitas delas, às vezes, por uma idade mais baixa, não conseguem comunicar de forma adequada, mas elas vão demonstrar no comportamento, através de desenhos. Então é importante estar atento aos pequenos sinais de mudança repentina no comportamento dessa criança. Os pais identificaram esses sinais que você acabou de falar para a gente. O que fazer nestes casos? É importante que essa criança seja acompanhada por um profissional, porque existem um profissional habilitado, um psicólogo na área de saúde, ele vai conseguir identificar através de jogos lúdicos, através da ludoterapia, através de desenhos, sobretudo desenhos, essa criança vai conseguir demonstrar que algo está diferente, que algo está acontecendo fora da rotina. Como a gente está falando do Maio Laranja em relação aos abusos. Então, é importante que os pais possam levar os seus filhos, sejam sobrinhos também, que muitas vezes essa criança não é criada exatamente pelos pais, mas que possa levar para um profissional identificar. Identifiquei que essa criança está com um comportamento diferente. Onde é que eu levo? Levo para um profissional. Só conversa com o profissional. Percebi que meu filho está com esse comportamento. Ao longo do atendimento, ao longo das sessões, ele vai conseguir identificar, um profissional capacitado, ele vai conseguir identificar esses sinais e aí, a partir disso, reportar essas questões às autoridades competentes para tomar as medidas cabíveis, né? Falar com o filho ou a filha sobre educação sexual também é importante, Diogo, ter essa abertura. Tem uma idade ideal para você começar
a tratar sobre o assunto? A gente percebe que as famílias têm um pouquinho de dificuldade de falar sobre isso. Existe um tabu muito grande. A gente precisa entender que a educação sexual também faz parte da rotina de qualquer ser humano. Lógico que a gente vai colocar isso de acordo com cada idade. A gente não vai falar com o adolescente exatamente da mesma forma que vai falar com a criança. Mas é importante entender as partes do corpo da criança, né? Demonstrar que nenhum adulto pode tocar naquelas partes, sobretudo isso. Nenhum adulto pode tocar, só mamãe, só papai, ou mais do que isso, mostrar que existe, né, esse contexto, né, e que a gente precisa estar atento. A criança precisa ter abertura para falar com os pais sobre isso, não sentir vergonha, porque no menor sinal essa criança vai conseguir demonstrar para o pai vai identificar de forma mais séria e mais fácil, né? E em caso de qualquer anormalidade, denunciar, né, Diogo? Buscar a polícia, não se omitir, né? Especialmente porque as famílias sentem vergonha, né? Diz, poxa, eu vou lá na delegacia, eu vou falar que isso aconteceu com meu filho, o que é que será que os vizinhos vão pensar sobre isso, né? Vai dizer, foi um descuido meu. Não, gente, a gente precisa levar essas informações para as autoridades policiais, porque isso precisa não existir. A gente sabe que os dados crescem e quando a gente leva essas informações, essas denúncias à polícia, a polícia vai ficar mais atenta. Essa campanha do Maio Laranja, ela foi homologada, sancionada em 2022, então é muito recente. Então a gente vê pouco falar sobre isso e a Rádio Cidade está de parabéns, sai muito na frente por estar trazendo esse tema, por estar levando informação aos ouvintes, e falar sobre isso é conscientizar as pessoas. Então quanto mais tiver ambientes como esse que a Rádio Cidade proporciona, melhor essas informações vão chegar aos ouvintes e a gente conseguir ter os dados que as autoridades precisam e a conscientização que os pais precisam ter também. Muito bem, obrigado pela conversa aqui com a gente, Diogo Galindo, psicólogo, conversando com a gente sobre o Maio Laranja, Ana, campanha de combate aí à exploração sexual infantil aqui no Brasil. Eu volto com você. Obrigada, Patriota Júnior, pelas informações. Assunto